Em um mercado onde muitos enxergam apenas números, ela decidiu olhar para as pessoas. Esta é Cris Masson e a história de como uma ótica tradicional se transformou em um espaço que encanta todos os sentidos. Cris Masson, nasci no Rio de Janeiro, viemos para Ribeirão numa transferência do meu pai. Meu pai sempre trabalhou com óculos, na verdade era joias, relógios e óculos, mas a paixão dele sempre foi a ótica. Essa empresa ficou um tempo em Ribeirão, depois voltou para o Rio e a gente muito pequena, eu e minha irmã, meu pai quis se estabelecer em Ribeirão. E aí nisso ele montou uma ótica, bem pequenininha, bem simplesinha, com poucos recursos. Isso nós estamos falando há 40 anos atrás. Eu e minha irmã não ficamos junto com ele nesse processo, cada um seguiu sua vida. E há uns 20, mais ou menos 22, 23 anos atrás, eu retornei para Ribeirão, casei, fui morar fora, voltei. Quando eu voltei, fui trabalhar com meu pai. Ainda não era uma paixão, na verdade era o que eu não tinha muita opção de fazer. E aí eu fui trabalhar com ele. Mas meu pai tinha um ar mais assim, arrojado, meu pai confiava muito na gente. E aí ele foi me incentivando, fiz um curso de técnica ótica, depois eu fiz um curso de optometria. A hora que eu entrei nesse mundo da ótica, eu comecei a me apaixonar pela ótica. E aí estou aqui até hoje, vivendo esse mundo, apaixonada pelo mundo da ótica. Tem 18, aí nós ficamos com 2 lojas e meu pai abriu uma loja para mim no bairro e eu ficava sempre com o auxílio dele, me orientando, até que depois de 4 anos que a gente estava junto, ele numa loja na outra, meu pai faleceu. Aí o que aconteceu? Eu precisei me virar sozinha mesmo, porque até nesse tempo eu tinha sempre o suporte dele. Quando o mundo parou, ela decidiu se movimentar. Em plena pandemia, Cris enfrentou o medo com inovação e iniciou a maior virada da história da sua ótica. A grande virada de chave, na verdade, veio realmente nessa pandemia. Normalmente eu chegava na loja muito cedo, de sábado. Aquele sábado eu cheguei, era 10 horas da manhã. Quando eu cheguei na loja, existia uma fila para fora da loja. Aquilo me angustiou. E uma das pessoas, eu nem sei quem é essa pessoa, porque eu sou tão grata a ela, porque ela foi minha grande inspiração. Era um casal com neném no colo. Eu falei, gente, eu jamais ficaria numa fila, no sol, esperando para ser atendida numa ótica, A hora que eu entrei, a loja realmente estava muito cheia, eu nem poderia, porque a gente estava naquela época que abria e fechava, isso foi em maio, no comecinho da pandemia, e naquele momento que eu entrei na loja e vi tudo aquilo, eu falei, nunca mais um cliente meu vai ficar sem um lugar para sentar e uma água para beber. Nessa época, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava fazendo uma busca pelo marketing de diferenciação. Eu já entendia que a diferenciação realmente conectava pessoas, Mas o curso que eu fazia, parecia que era um curso que não falava comigo, porque a minha empresa era uma ótica comum, uma ótica de bairro, pequena, aquelas vitrines toda, não bagunçada, mas assim, com muita informação, uma vitrine que não comunica muito, um café que não era um café, Era um cafezinho que eu servia num copinho plástico, as meninas não tinham uniforme, então assim, era uma ótica muito, muito comum. A hora que a gente começou a implementar um pouco desse meu estudo, que foram bastantes anos, no mínimo uns 4 anos, para eu realmente colocar em prática, eu comecei a ver que as pequenas mudanças que eu fazia, os clientes começavam a reparar. Eu falei, opa, eu acho que o caminho é esse, vamos começar a aprimorar. Mas, por mais que eu fizesse naquele ambiente que eu estava, parecia que isso não sobressaía. Quando eu resolvi fazer essa reforma aqui na loja, que uma das coisas foi essa, um agradecimento aos meus clientes, que eu queria que eles tivessem essa sensação de ser bem atendido, de ser bem acolhido, de serem respeitados, sem precisar investir, porque qual que era a minha ideia? Eu sempre imaginei que para a gente ter esse tipo de atendimento, a gente precisava pagar por isso, só produtos do mercado de luxo dariam isso para a gente. Quando eu comecei a navegar por esse mercado, eu percebi que não, porque o produto é diferente da experiência, a experiência todos nós podemos proporcionar, o produto talvez não, então o produto realmente tem uma aquisição mais alta, mas a experiência eu percebi que ela é detalhe, que ela é cuidado, que ela é aconchego, que ela é carinho, e aí eu comecei a olhar para isso e falei, opa, isso daqui eu consigo fazer com que meu cliente realmente se sinta assim, respeitado, acolhido. E entendi que a gente precisa trabalhar os 5 sentidos. Então, dentro da loja hoje, é claro que às vezes não são todos os espaços que a gente vai conseguir trabalhar os 5, mas você pode ter certeza que no mínimo 3 você consegue trabalhar. E a gente aqui tem o privilégio de conseguir trabalhar os 5 sentidos dentro da loja. E a gente percebe que faz uma diferença gigante. A vitrine não conota sofisticação, mas busca atrair pela identificação e desejo. A ideia é que, passando pela porta, o cliente tenha a sensação de entrar em um universo à parte, onde tudo foi pensado para surpreender e acolher.
Aqui nós não mudamos nada, a única coisa que eu fiz, a fachada é original como sempre foi, eu só baixei um pouquinho a vitrine, que já deu um impacto diferente. As arquitetas queriam que eu fizesse uma fachada maravilhosa, assim. Eu falei, eu não quero que iniba o meu cliente, eu quero que a hora que ele passe pela porta é como se ele estivesse passando por um portal. E aí eu acho que eu consegui, porque os clientes, na hora que abrem a porta, se surpreendem realmente com o que a gente vai ver lá dentro. Quando eu resolvi realmente mudar, porque o prédio aqui já era a loja onde meu pai ficava e metade do prédio a gente alugava, né? Quando eu resolvi fazer, como foi na pandemia, a pessoa me entregou a metade do prédio. Então eu falei, então agora eu vou fazer todo o espaço da ótica. Chegou um determinado momento que eu não tinha mais dinheiro. Um pouco dinheiro que eu tinha, porque a hora que eu fui conversar com o pedreiro, ele me deu prazo de 4 meses da reforma. Na verdade, demoraram 9 meses. Então, eu fiquei, gente, chegou uma época que eu chorei muito, porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu só pagava tudo no cartão, porque era pandemia, então a gente tinha que comprar as coisas no cartão. Explodi todos os meus cartões e eu tive que pagar uma conta, eu lembro direitinho, de R$ 179 meu cartão não passou. Aquilo me deu uma angústia, porque eu estava com os dois lados quebrados, então eu já não conseguia. Se acontecesse alguma coisa na loja lá em cima, eu já não conseguia vir para cá. E se eu quisesse alugar o outro lado, que sempre era uma fonte de renda que a gente alugava, também não tinha, né? E aí eu não sei, né? E a gente tem que ter uma fé, tem que acreditar que o nosso propósito é esse mesmo. Chorei aí uma semana, tomei uma coragem, as coisas foram fluindo. Eu precisava de dinheiro vivo para poder comprar as coisas, porque eu não tinha mais cartão, né? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas naquelas 15 dias da frente, depois dessa minha angústia, a loja vendeu tudo à vista. Eu não sei explicar, né? Assim, cada um com a sua fé vai entender um pouco do que eu tô falando. Mas eu sei que eu precisava de dinheiro e a loja, que estava aberta, a outra loja, vendeu tudo à vista. E assim eu criei coragem, falei, é para eu fazer mesmo, eu não vou desistir do meu propósito. E fui tocando, fui pedindo um pouquinho de ajuste. E aí saiu esse projeto aqui que a gente ama, hoje está aqui dentro. A nossa experiência começa aqui no estacionamento. Todo carro que para, eu tenho um colaborador que vem, que abre a porta, que já recebe esse cliente feliz, né, convidando ele para poder fazer parte dessa jornada com a gente. A hora que a gente entra, por exemplo, meus clientes não podem colocar a mão na porta, nem do carro e nem na porta de entrada. Então eu sempre tenho alguém para recebê-los, tá? Então a hora que a gente entra, tem alguém para receber. Entendi também em algum momento que eu sabia o que eu queria, né? Eu tive uma inspiração de um salão de cabeleireiro em São Paulo, que ele atendia num jardim. A hora que eu vi essa inspiração, eu falei, é isso que eu quero atender olhando para um jardim, eu quero trazer essa leveza. Ainda mais que a gente estava numa pandemia, todo mundo se sentindo muito sufocado, né? Parece que o ar era uma coisa que a gente estava buscando muito. E eu fiz um projeto, eu não sei desenhar, né? Bem ruim meu desenho, mas eu entendi o meu projeto. Rabisquei ali, chamei 2 arquitetas, fizemos várias reuniões e elas entenderam muito a minha sensibilidade, o meu olhar para o que eu queria. E eu falei para elas, agora vocês têm que fazer isso caber num papel, né? E fazer dar certo assim meu projeto. E as reuniões foram excelentes, porque a hora que elas me apresentaram o projeto, eu fiquei apaixonada. Porque o meu desenho, elas não conseguiram entender, mas a minha vontade, a minha inspiração, o meu desejo, elas conseguiram entender todos os detalhes. E nós não fizemos nenhuma mudança. O jeito que elas me apresentaram o projeto é o projeto da loja hoje. O primeiro impacto não é gerado pelo que é visto, mas sim pelo olfato. Um aroma suave preenche o ambiente e já começa a contar uma história. A hora que a gente entra na loja, a gente tem um aparelho do olfativo, do marketing olfativo, mas fora esse aparelho, todas as tomadas, ó, eu tenho um difusor. Ó, se você olhar, todas as nossas tomadas são difusor. E a cada 1 hora, as meninas espirram o aroma na loja também. Isso é um conjunto que junto faz o aroma da loja ser agradável e a pessoa que entra, ela já sente, a gente escuta muito, nossa, que loja cheirosa, né? Mas não dá para ser uma coisa isolada. Aqui eu honro a história do meu pai, né? Aqui foi onde tudo começou, lá no Rio. Aqui era meu pai fazendo os convênios, a reforma. Aqui era uma loja bem tradicional, ó, balcão escuro, né? A primeira loja dele, bem pequenininha, só um balcão, ó. Era assim. Aí essa reforma aqui é essa loja hoje. Eu acho que o visual, ele é muito importante. Mas o visual, você não precisa ter um jardim, não é isso, mas é a loja organizada, menos poluída, as armações sempre limpas, as armações dispostas de um jeito que fica fácil a interação com o cliente.
Na hora que eu falei que eu não queria que mudasse a fachada da loja, que eu queria que meu cliente tivesse a sensação de que estivesse entrando por um portal. Então, a hora que ele entra, abre a porta e olha essa amplitude aqui, realmente ele já se encanta. Mas, a hora que ele dá 2 passos, vem comigo que eu vou mostrar o que eu estou falando. A hora que dá 2 passos e se depara com o meu jardim, aí acabou. Aí o tempo dele é meu. Aí ele desacelera, aí ele tem vontade de ficar aqui dentro da loja com a gente. Nada de expositores fechados. O cliente pode tocar, experimentar, sentir, porque óculos se escolhe com as mãos e com o coração. Aqui o que eu fiz? Eu não tinha isso, né? Normalmente a gente tinha o balcão, as mesas de atendimento que não deixava essa aproximação. Então aqui a gente trabalha contato, tá vendo? O cliente pode experimentar, ele fica muito à vontade, inclusive nas gavetas, que é uma extensão das vitrines. Então a loja inteira foi projetada para ele realmente ter esse contato direto com o produto. Então eu pensei muito na loja de fazer com que o cliente ele faça a escolha, não que a gente determine o que ele tem que levar ou o que fica melhor para ele, é uma escolha em conjunto. Então ele normalmente sai muito satisfeito. Um outro cuidado que a gente teve também é de ter uma circulação ampla, principalmente para cadeirantes. Então nada dentro da loja, a gente tem espaço, né, agora aqui para isso. Então nada dentro da loja dificulta o cadeirante de andar. As mesas de atendimento têm vista para um jardim estilo italiano e convidam o olhar a descansar e a alma a ficar ali naquele lugar. Eu não quero nada que tire essa iluminação natural, que realmente faz uma conexão muito grande com a natureza, então não justificaria eu estar num ambiente fechado. Então essa proposta de iluminação natural também agrega muito, dá conforto, a pessoa vê luz, né? E a gente sabe que a gente precisa do sol, da energia, tudo isso contribui para que esse cliente realmente se sinta cada vez mais confortável aqui dentro. Café quentinho e bolinho no ponto. A recepção tem sabor de casa e o atendimento começa antes mesmo do bom dia. O café, a gente percebe, por exemplo, que todo mundo pode servir um café, todo mundo tem uma garrafa de café, mas tem muita diferença você servir um cliente, você servir de verdade, colocar-se no papel de servir. Então eu adoro servir, sou eu que faço café, eu que sirvo as mesas. Então você servir o café numa xícara, numa apresentação, não custa nada, o café está ali. Em vez de você deixar o cliente lá, servir o café no copinho plástico, então entregar no copinho de plástico descartável, faça uma xícara realmente, faça uma apresentação para ele. Agora, um outro canto muito especial que eu amo, né? Porque na verdade hoje eu não atendo clientes, hoje a gente recebe amigos, é como se fosse uma extensão da nossa casa, né? Tanto os meus colaboradores quanto eu, a gente tem muito prazer em receber aqui na loja e os clientes amam. E esse cantinho aqui ficou muito gostoso, porque a gente passa horas aqui sentado, tomando um café. Eu, por exemplo, fico aqui e tem essa visão da loja toda, é uma coisa que eu não tenho nem vontade de sair daqui. Então, todos os dias, se vocês fizerem uma conta, vocês vão ver que não é um investimento alto, tá? Todos os dias, um dia sim, um dia não, a gente recebe um bolo fresquinho. Agora eu comprei uma estufa, então a gente tem sempre um pãozinho de queijo, mas isso é porque eu tenho esse espaço. Eu faria isso hoje, mesmo se eu não tivesse esse espaço na minha cozinha interna. Eu não deixaria de atender, de servir isso para o meu cliente se eu não tivesse esse espaço. Hoje eu serviria isso de qualquer jeito. Então o que a gente serve na loja? Eu tenho sempre um bolo bem fresquinho. Esse aqui, ó, ainda tá até suando aqui porque acabou de chegar. Tem um pão de queijo, tem uma broinha, tem um café, cappuccino e um chá. Tudo coisa que a gente pode ter. Normalmente as pessoas servem de qualquer jeito, vocês não têm ideia o carinho que é quando a gente mostra isso, o quanto que o cliente se sente valorizado. A apresentação faz muita diferença. Não foi sorte e nem acaso, foi decisão. A decisão de transformar e de acreditar que o atendimento ainda é o maior diferencial que uma ótica pode oferecer. Então esse conjunto foi fazendo com que o meu cliente me desse mais o tempo dele. A hora que ele me dá o tempo dele, a gente consegue explicar um pouco mais da técnica, consegue explicar mais os benefícios para ele que justifica ele investir no produto A, no produto B ou no produto C. Nisso ele se sente mais confortável, ele dá o tempo dele para a gente consegue fazer vendas com valor agregado maior, mas não fazer a venda por fazer venda onde nós dois conseguimos decidir o que é melhor. Então a venda não fica aí, eu decido para ele. Na verdade, meu cliente decide porque ele entende o que é melhor para ele. A criança também tem um espaço só para elas, lúdico, seguro e acolhedor.
Um outro ponto de atenção também, que a gente percebia que às vezes os pais, quando vinham com os filhos, eles ficavam impacientes, porque acaba sendo uma coisa técnica e a venda do óculos é demorada, né? E aí teve um cantinho aqui que a gente fez pensando especialmente para as crianças ficarem enquanto os pais estão em atendimento, e eles adoram. Mas você sabe o que a gente começou a fazer também? A gente começou a se apropriar desse lugar para poder fazer o atendimento lúdico das crianças. Então as crianças são atendidas nesse espaço aqui, porque eles nem percebem que estão experimentando óculos. A gente monta uma mesinha para eles, eu sempre tenho um suquinho, ou um achocolatado, tem um biscoitinho, tem umas balinhas, uma coisa que entretém eles. E aí que a gente liga a TV, deixa eles assistindo os desenhos que eles querem, eles escolhem e a gente faz o atendimento deles aqui, nesse espaço lúdico, que eles amam e deixam os pais muito tranquilos, porque às vezes a gente percebe que quem fica mais angustiado um pouco é os pais de saberem que os filhos vão começar a usar óculos, né? E a hora que eles percebem que os filhos levam isso com muita leveza, eles ficam até mais tranquilos de poder olhar para esse filho que vai começar a usar óculos. Então o atendimento das crianças é feito aqui, dentro desse espaço. Cada necessidade tem seu espaço. Para quem usa lentes de contato, uma sala para adaptação oferece conforto e segurança. Então a gente tem um cantinho só para atender a lente de contato. É um canto mais frio, porque a gente não pode ter muita coisa, né? Porque a vigilância não deixa, então tem que ser um negócio cada vez mais clean. Mas tem uma coisa que eu aprendi no marketing de diferenciação, é o seguinte: se as empresas se preocupam com o banheiro e com a cozinha, todo o resto fica mais fácil de se preocupar. Então, eu também quis investir, mesmo que o meu cliente não venha muito, mas eu quis fazer um banheiro que realmente também fosse um acolhimento, assim, para ele, um lugar que ele, que não é qualquer banheiro, é um banheiro que realmente foi pensado com carinho, nas cores, um banheiro que ele veja que realmente tem um cuidado. Então, a nossa cozinha, o nosso banheiro, todos os detalhes, mesmo aquilo que poderia passar desapercebido, não passa. A gente é bastante rigoroso com todos os detalhes da loja. E a correria do dia a dia, um respiro verde. O jardim é mais do que decoração. É parte de toda essa experiência multissensorial. Então, quando o cliente se permite vir aqui tomar um café aqui, ele relaxa, ele se sente acolhido, ele se sente que ele deu um tempo para ele. A hora que ele está nesse lugar aqui, ele fala, é como se ele se presenteasse com o tempo, coisa que é tão corrido, né? E ele se presenteia estando aqui dentro. E esse cantinho aqui, na verdade, eu tenho uma paixão por ele, porque ele é uma extensão da minha casa. Então eu tenho um pé de limão que eu tenho na minha casa, a trepadeira, a era, a jabuticabeira. A única coisa que eu não tenho na minha casa, mas que eu sou apaixonada, é pela minha janela, né? A hora que a gente olha essa janelinha assim, parece que a gente está em outro lugar, né? Imagina que a loja no centro da cidade e aqui a gente tem esse espaço assim, tão gostoso. Então realmente é uma extensão da minha casa aqui, adoro receber aqui. Bom, então resumindo, o que a gente precisa ter, né? Cuidado com os detalhes. Então, você colocar um aroma na sua loja, você deixar o cliente ter contato com as peças. Na hora que você for servir um café, realmente servir com vontade de querer que ele tome aquele café. Não perguntar só se ele quer. Serve um café numa bandeja com carinho, né? Deixa a loja mais limpa, com menos divulgação, assim, porque eu acho que acaba poluindo um pouco. E aí a gente coloca um sonzinho bem de fundo agradável, sempre um som puxado para uma música mais clássica um pouco, porque se vocês forem dar uma olhada, estudando, são sons que realmente acalmam a gente. Então tudo na loja foi pensado, o aroma foi escolhido a dedo, a disposição foi estudada, o cheiro, o som. Acho que esse conjunto, em algum momento você vai atender o seu cliente, porque em algum desses sentidos ele vai se encantar. Eu acho que faz a diferença na loja, bastante. Se uma ótica tradicional que oferecia atendimento voltado para a venda de produtos populares conseguiu se reinventar com alma e estratégia, a sua também pode. Inspire-se. Comece pequeno. Um movimento de cada vez, mas movimente-se. Porque transformar a experiência do cliente é transformar o futuro do seu negócio.